Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Nós estamos falando sobre bronquiolite nesse programa. Nós voltamos agora com o Dr. Caio Alves Junqueira Franco, ele que é pneumologista pediátrico e vai esclarecer agora as principais dúvidas enviadas pelos telespectadores. Falamos do tratamento, falamos sobre os sintomas dos blocos anteriores. Agora, doutor Caio, fala pra gente, tem risco de agravamento de algum desses casos de bronquiolite? Em quais casos? A gente não tem como a gente prever qual caso vai ser mais grave, né? Até assim, no primeiro momento, existem vários vírus, né? O Marcelo falou, né, que o vírus sincicial respiratório é o principal, mas existem um monte de outros, né? Um monte. Rinovírus, adenovírus, metapneumovírus, um monte. E alguns são mais agressivos, outros menos agressivos, mas depende muito da nossa resposta imunológica, né? Vamos dar um exemplo atual aí, né? O Covid, por exemplo. Tem gente que tem Covid leve, tem gente que tem Covid grave. Do mesmo jeito é uma bronquiolite. Então, o que faz a pessoa ter um quadro mais grave ou um quadro menos grave, né? Ou um quadro, às vezes, nada grave. Tem criança que tem um resfriado e não tem nada, né? Então, não tem como a gente prever. O que a gente tem que fazer é cuidar, porque se não cuidar, às vezes um quadro que ia ser brando, como eu falei, até um nariz entupido, pode levar uma criança para o hospital. Então não tem como a gente prever qual é o quadro, mas tem como a gente prevenir do quadro ficar um pouco mais grave. E prevenção? A gente pode falar em prevenção para bronquiolite? Pode. Como eu falei, a parte do imunobiológico lá, esquece. Tem os quadros, vamos passar a recomendação para a população geral, certo, né? Então, principal de tudo, higienizar bem as mãos, né? Quando a gente estiver resfriado, né, isso tinha que ser uma coisa difundida, né, na nossa cultura. Brasileira é meio complicado, mas a gente vê, tipo, antes da pandemia, às vezes a gente estava lá assistindo uma reportagem num jornal lá e passava lá no Japão. De repente passava um japonês de máscara atrás. Não tinha pandemia. Uhum. O que era aquilo? Provavelmente, às vezes ele estava resfriado, mas ele usou máscara para não transmitir para outras pessoas. A gente não tem muito essa cultura, né? Então, se tiver alguma herança da pandemia, que seja o uso de máscara quando a gente tiver resfriado, pelo menos. Então, assim, a criança resfriada, a mãe não manda essa criança para a creche, né? Ela vai provavelmente transmitir para outras crianças, né? Criança, quando for um pouquinho mais velha, né? Tá resfriadinho, o irmão mais velho, muitas vezes o irmão mais velho passa pro irmão mais novo, né? O irmão mais novo nem vai para creche nenhuma, o moleque tem 3 meses de vida, só que o irmãozinho mais velho vai na escola, e aí ele volta e passa para o mais novinho. Quando o mais velho estiver resfriado, não deixa ele ficar pegando tanto no irmãozinho, né? Então eu acho assim, a higiene, as medidas de isolamento, de distanciamento, ambiente arejado, são as principais higiene medidas. Da casa também? Também, mas vamos dizer assim, na bronquiolite, até um pouquinho menos do que, né, a gente tem que manter, né, higienizado, né, mas menos no sentido que às vezes a gente tem essa ideia do quadro respiratório, principalmente quando a gente fala de asma, a poeira, a alergia. A bronquiolite não tem a ver com a poeira, com a alergia, tá? Certo. Pode ser que o menininho que teve uma bronquiolite ali no comecinho da vida, ele vai ser um asmático no futuro? Pode ser, mas falando na bronquiolite só, sem pensar no futuro, não. E existe vacina para bronquiolite? Não existe vacina para bronquiolite. Igual eu falei, tem uma medicação, um imunobiológico, que chama palivizumab. Ele é utilizado, ele é uma vacina, entre aspas, mas ele é uma vacina com duração de 1 mês. É muito pouco. Muito pouco. E é o que tem as indicações lá, o prematurinho, cardiopata. É para um caso bem específico. Caso bem específico. Então, assim, para a população geral, existe vacina para bronquiolite? Não. Então, isso daí tem a indicação específica para o período da sazonalidade, né? Como a gente falou, né? Vocês comentaram no começo do programa, ali na parte de outono e inverno. Então, a gente vai começar a aplicar isso nessas crianças que são elegíveis
nesse momento, né? Ali em fevereiro, você começa a aplicar para essa criança que já tem uma predisposição de ter um quadro grave, não ter esse quadro grave. Mas vacina para a população geral, não temos. Doutor Caio, a bronquiolite ela pode ser confundida com outras doenças? Pode. A gente até tem que pensar muito bem, assim, para falar... A bronquiolite entre aspas, de um fácil diagnóstico se você colocar todas as crianças que estão chiando no mesmo balaio. Aí você fala, né, às vezes até erroneamente, que todos são bronquiolite. Mas a gente tem um monte de diagnósticos diferenciais de bronquiolite. Então, vamos falar assim, uma criança que tem o primeiro episódio de bronquiolite, até que você prova contrária é bronquiolite. Mas aí a criança que tem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, você fala, opa, será que essa criança não tem alguma outra coisa que está fazendo ela chiar, que está fazendo ela ter essa tosse? A criança às vezes tem um refluxo muito importante, pode aspirar um pouquinho de conteúdo para o pulmão e também ter essa inflamação. Uma criança que tem uma cardiopatia, né, pode acontecer isso também. E diversas outras coisas, tuberculose pode chiar, fibrose cística pode chiar, que é uma doença genética, né, que acomete muito o pulmão. Então, a bronquiolite é o primeiro episódio, segundo episódio, ok, começou a passar muito disso, a gente tem que pensar, será que essa criança tem uma predisposição de desenvolver uma asma, ou será que ela tem alguma outra coisa que nós temos que investigar? Então, é um diagnóstico confortante, mas ao mesmo tempo que começou a se repetir, merece investigação. Certo. Doutor Caio, uma outra dúvida quando a gente ouve falar em bronquiolite. Ela é parecida com bronquite? Qual a diferença da bronquiolite da bronquite? Assim, pensando no tudo que tem it normalmente, né, é inflamação. E aí a gente vai pegar então o começo da palavra. Bronquite, né, é do brônquio. Sim. E a bronquiolite é do bronquíolo. Primeiro conceito, então, é o local, né? Um é mais terminal, né, lá no galinho fininho. Que é a bronquiolite. Que é a bronquiolite. E a bronquite é um pouquinho antes. A bronquiolite é viral, né? Então, ela é viral, ela tem limitação ali, ela é autolimitada e depois, provavelmente, vai melhorar. A bronquite, ela é mais crônica, né? Tem bronquite aguda e tem bronquite crônica. Mas ela, de maneira geral, ela é mais crônica. Que aí ela vai ter mais a ver, assim, com a asma. Tanto que tem muita gente que fala, né? Você vai perguntar para a mãe, às vezes, da criança, tem alguém que tinha doença pulmonar quando era pequeno, né? Porque a gente pergunta muito do histórico familiar, né? Da mãe, do pai. Eu tinha bronquite. Né? É porque antigamente parece que eu acho que o pessoal não falava muito asma, né? Falava muito bronquite. Asma, pelo amor de Deus, de ter asma, né? Mas bronquite, tudo bem. Então, seria uma falar assim, a bronquite e a asma são mais parecidas, né? São doenças pulmonares obstrutivas crônicas. E a bronquiolite é algo mais agudo. Ela pode ter, na idade adulta, existe alguma doença parecida, similar com a bronquiolite? A gente pode falar um pouquinho na questão de sintomas. A asma é um pouquinho parecida com a bronquiolite, mas não tanto, né? O fato, assim, a asma, ela também produz muco, ela também causa o chiado, ela também causa a tosse. Pode também ser desencadeada pelo vírus, mas não necessariamente. Poeira, né, ácaro podem causar. Pelo de cachorro, de gato, várias alergias podem causar asma. E o vírus também pode causar asma. A bronquiolite é viral. Na verdade, o nome da bronquiolite, assim, né, o sobrenome da bronquiolite, a gente fala bronquiolite viral aguda. Certo. Então fica até mais fácil de entender quando a gente fala assim, né, bronquiolite viral aguda. Já está te dando a etiologia e já está te dando o tempo dela praticamente também, né? Então, é parecido, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver. Doutor Caio, a bronquiolite pode desencadear outras doenças? Olha, poder desencadear, até que não. Pode ter, às vezes, consequências, né? Uma bronquiolite muito severa, dependendo, às vezes, da etiologia, né? O adenovírus é um vírus que pode acontecer isso. Às vezes até o sincicial respiratório também, mas o adenovírus, que aí
ele meio que causa uma fibrose, vamos dizer assim, no pulmão dessa criança. E aqueles caninhos que a gente falou, às vezes eles ficam um pouquinho obstruídos. E aí um chiado que não melhora, né? Igual eu falei ali, é para melhorar ali, vamos falar uns 10 dias, é para a criança estar quase boa, né? Tem uns quadros que são um pouquinho mais enroscados? Tem. Demorou um mês para a criança ficar boa. Não é um mês chiando diretão. Mas chiou ali 10 dias, depois dá uma melhoradinha, a tosse demorou ali um pouquinho para passar um pouquinho mais, porque a tosse é o mais chatinho para ir embora. E aí, mas a criança que está chiando, que não melhora de jeito nenhum, pode ter bronquiolite obliterante, porque obliterou o brônquio. A incidência é pouca, né? E a principal complicação da bronquiolite, né, todo mundo pensa, é pneumonia, alguma coisa, na verdade é otite. Por quê? Porque os caninhos, vamos dizer assim, que ligam o ouvido, o nariz, a garganta, que a gente é tudo interligado. Eles são muito retificadinhos aqui na criança. Então, como a drenagem está comprometida por causa do catarro que está no nariz, compromete um pouquinho o ouvido também. Então, assim, a principal complicação de bronquiolite é a otite. A questão da bronquiolite obliterante acontece, mas é pouco, não é muito prevalente, não. E a bronquiolite, ela pode piorar se a criança tiver outras doenças? Pode piorar. Como até o Dr. Marcelo falou, né, no comecinho, um cardiopata pode piorar. Por quê? A gente precisa, né, o mecanismo respiratório nosso, né, é feito para ter troca gasosa. Então, o ar entra no pulmão. Tinha uma imagem dele aqui que estava muito boa também, que a gente via os vasinhos do pulmão, né, que ele pega o gás carbônico, né, tira o gás carbônico do sangue, coloca a outra imagem. Não, essa daqui é mais a arvorezinha. A outra? Tem uma outra, que é isso, essa daqui, ó. O que está representado de azul é o sangue venoso. Ele tem muito gás carbônico. Certo. O que está representado de vermelho, ele é o sangue arterial. Ele tem muito oxigênio. Então, o que acontece? O pulmão está aí perto também, né? Que aí o pulmão é a nossa bomba, né? Então, ele bombeia o sangue para o corpo e também bombeia para o pulmão. Aí o coração vem, joga, o sangue vem na partezinha vermelha, né? Na verdade, ele vem na partezinha azul, ele troca, pega oxigênio e joga o gás carbônico fora, fica vermelho, que é sangue rico em oxigênio, e joga de volta para o coração, que bombeia para o nosso corpo. E assim vai. E assim vai. Se o nosso coração não está tão competente assim, vai comprometer um pouquinho isso daqui também. Certo. Né? Então, assim, cardiopatia é vamos falar assim, a principal complicação. Prematuridade, o bebê que nasceu prematuro, às vezes ele não tem tanto esses saquinhos, né? Porque o pulmão, ele vai se desenvolvendo dentro da barriga da mãe, né? Dentro do útero, e o bebê vai ficar pronto de verdade ali com 37 semanas de idade estacional. Um bebê que nasce, vamos supor, de 28 semanas, ele não tem tanto saquinho assim. Então, isso aí acaba prejudicando também, né? Então, a falta dos alvéolos, né, o número diminuído, faz isso também ter um pouquinho mais de complicação. Doutor Caio, com a pandemia, houve uma diminuição dos casos de bronquiolite? Olha, em 2020, até vamos puxar a orelha um pouquinho do pessoal, né? Em 2020, diminuiu muito, porque a gente estava com muito medo do Covid. Distanciamento social maior, menos aglomeração? Menos aglomeração, as escolas estavam fechadas. Não que eu sou a favor da escola fechada ou não, né? A gente tem que sim aprender, tem que ensinar. Mas as crianças não estavam aglomeradas. Não estavam aglomeradas. Vamos falar, tirando a parte da escola do ensino, vamos falar da parte da aglomeração. As crianças não estavam aglomeradas e o pessoal estava com medo. Teve casos, aqui em Barretos, teve dias de não ter nenhuma criança internada no hospital. E esse cenário se repetiu no cenário nacional. Nacional, né? Aqui em Barretos também acabo trabalhando não só no Hospital de Amor, né, mas na Santa Casa, que também é gerida pelo Hospital de Amor, e não tinha criança internada com problema respiratório, né? Já em 2019, num contexto antes da pandemia, chegava ali de março a julho, agosto, 90% dos casos eram respiratórios. Nossa, né? Um número muito grande. Muito mesmo. E esse ano está voltando a ter.
né? 2021 está voltando a ter um pouquinho mais de caso. Então, assim, as escolas reabriram e, principal, levar a criança doente para a escola. A mãe está doente e manda a criança para a escola. Os hábitos voltaram junto. Voltaram. Parece que o pessoal assim, perdeu um pouquinho do medo. A gente está num momento bem complicado ainda e o pessoal parece que esqueceu os cuidados, né? Então está voltando, os casos estão aumentando de novo. O distanciamento social é importante para esse caso também, Sim, né? bastante. Doutor Caio, muito obrigado. Quero agradecer a sua presença. Obrigado por vir aqui. Agradeço o convite. E quero ser chamado outras vezes. Pode deixar, chamaremos. E obrigada a você também aí de casa por estar conosco. Gostou desse programa? Quer compartilhar com alguém? Quer assistir novamente? Vai lá no YouTube. youtube.com/Hospital de Amor. Procura a playlist Hora da Saúde e assista novamente esse vídeo. A gente se encontra no próximo Hora da Saúde. Até mais!